Olá, crianças do quarto ano. Hoje a nossa disciplina é de História e sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E o nosso tema de estudo nesse segundo bimestre de 2021 é o início do comércio. Estaremos estudando as primeiras trocas comerciais, o comércio e a ocupação do espaço, a expansão do comércio e das rotas e as grandes navegações. E nessa primeira aula, trataremos sobre as primeiras trocas comerciais. Vamos conhecer a origem do comércio, identificar as necessidades de valores e equivalências, compreender a necessidade de criar a moeda e reconhecer que as trocas comerciais possibilitaram a interação entre povos e culturas. Vamos iniciar conhecendo a definição de comércio. O que é comércio? Comércio é a atividade de trocar, vender ou comprar um produto ou uma mercadoria. Para onde vamos quando desejamos comprar algo? Hoje, quando precisamos ou desejamos comprar alguma coisa, podemos ir às feiras, supermercados, lojas, shopping ou até mesmo utilizar as lojas virtuais. Como pagamos? Para pagar por um produto, podemos usar dinheiro, cheque ou cartão. A maneira como as trocas comerciais são feitas, no entanto, passou por muitas mudanças ao longo do tempo e da história. É o que nós vamos estar vendo hoje. Há mais de 6.000 anos, os primeiros grupos familiares que conviviam entre si praticavam a agricultura de subsistência e cultivavam apenas os alimentos necessários para o seu sustento. Assim como o cultivo agrícola, a criação de animais também era feito apenas para garantir a sobrevivência do grupo, produzindo alimento, lã ou couro. Com o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, a produção aumentou, gerando muito mais alimento que o necessário para o próprio consumo. Então os grupos familiares tiveram uma ideia. Qual foi a ideia? Se trocássemos o que nos sobra com outras famílias, pegaríamos delas o que nos falta e assim todos teriam que comer e consumir. Então, daí surge, desse modo, o comércio. Ou seja, os alimentos cultivados e os animais criados podiam ser trocados por outros itens que não eram produzidos por aquele grupo. Nesse período, surgem também as trocas diretas ou escambo. Isso significa que um grupo familiar que produzia mais cereais do que era capaz de consumir podia trocá-los antes que se estragassem, com outro grupo que tivesse muitos animais, por exemplo. As próprias mercadorias eram usadas como moeda e nem sempre havia diferença de valor entre elas. Essas trocas evitavam o desperdício e aumentavam a diversidade alimentar de cada família. Novas relações e produtos. A maior oferta de alimentos possibilitou a melhoria das condições de vida e de alimentação dos grupos humanos, que se tornaram cada vez mais numerosos. O aumento das trocas favoreceu também o surgimento de uma produção agrícola voltada para o comércio. Neste período, ferramentas, utensílios de cerâmica e vestimentas passaram a ser produzidos com o objetivo de troca. Nos grupos maiores, cada membro da família ficava responsável por uma tarefa. Assim, teve início a especialização do trabalho. Enquanto alguns trabalhavam nas plantações, outros se dedicavam a produzir tecidos ou a cuidar dos animais nas aldeias. Trocas e valores. Aos poucos, os grandes grupos passaram a estabelecer valores diferentes para cada tipo de produto, conforme o tempo necessário para produzi-lo. Se uma atividade ou um produto necessitava de certa quantidade de tempo de trabalho, cada um deles teria um valor específico. Por exemplo, um agricultor arava, semeava e irrigava a terra e depois de alguns meses colhia o cereal. Uma artesã levava semanas para lavar, cortar e costurar o couro do animal para fazer um par de sapatos. Um caçador, por sua vez, poderia abater várias aves para consumo em um único dia, mas ainda assim ele precisava esperar a época do ano adequado para caçar.
Então, de acordo com essa ideia de igualdade ou equivalência entre diferentes produtos, um caçador precisava oferecer 3 aves para receber em troca um fardo de trigo. Por exemplo, 4 cestos de peixes poderiam corresponder a um par de sapatos feitos pela artesã, mas ainda havia a troca direta de um produto por outro. Há cerca de 6.000 anos, apesar do sistema de equivalência de valores, realizar uma troca comercial não era muito simples. Uma tecelã, por exemplo, teria de encontrar um agricultor que estivesse interessado em seus produtos e, ao mesmo tempo, possuísse os produtos de que ela precisava para realizar essas trocas. Assim, para facilitar essas trocas, passou-se a usar um produto como símbolo de equivalência. Os primeiros grupos familiares usaram semente de trigo, abundância na natureza e fáceis de transportar. Para conseguir alimentos, a tecelã não precisava mais oferecer tecidos em troca de arroz, por exemplo. Ela poderia utilizar determinada quantidade de semente de trigo e o agricultor poderia utilizar as mesmas sementes para realizar novas trocas com outras pessoas que tivessem produtos de que ele precisasse. Essas sementes serviam como uma espécie de moeda. Desse modo, o comércio ficou mais fácil e dinâmico. E com o passar do tempo, as trocas comerciais deixaram de ser diretas e passaram a não existir mais. Mas o que é moeda? Moeda é o meio utilizado para realizar pagamentos por bens ou serviços. Resumindo, nesse período, nós tínhamos vários tipos de troca. A primeira era a troca direta entre produtos, ou seja, produtos diferentes tinham o mesmo valor. Depois surge a troca direta de produtos com valores equivalentes, ou seja, 4 cestos de peixe equivalia a um sapato de couro. E por fim surge a troca de mercadorias por moedas, que no caso eram as sementes de trigo, que era usado para comprar ou vender produtos. Encerramos aqui a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.